Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com o dinheiro de todo mundo. Como o governo brasileiro gasta a nossa grana. Pois é, de shows de artistas famosos a material didático, vamos decifrar juntos as regras, as polêmicas e o que está em jogo no futuro de bilhões de reais em contratos públicos. Para começar, vamos olhar para esse número aqui, 2,9 bilhões de reais. Entre 2024 e 2025, essa foi a bolada que apenas 200 empresas receberam do governo para fazer shows musicais. É uma quantia, assim, astronômica, que já faz a gente se perguntar, mas como é que esse dinheiro todo é distribuído, afinal? E olha só que interessante, a forma como esse dinheiro foi dividido é ainda mais surpreendente. Apenas 1% das empresas, um grupinho bem pequeno, abocanhou 56% de toda a verba. Enquanto isso, os outros 99% tiveram que ralar para dividir o que sobrou. Uma concentração gigantesca, não é mesmo? E isso nos leva direto para as perguntas que não querem calar. Como é que o governo decide quem leva a contratos tão valiosos? E, talvez o mais importante, as regras do jogo são justas para todo mundo? Para a gente conseguir responder isso, a gente precisa entender o sistema que está por trás de tudo. Para desvendar esse universo, a gente organizou essa análise em 5 partes, ok? Vamos começar falando do dinheiro que está em jogo, depois a gente mergulha nas novas regras, vê como a lei funciona na prática, compara a teoria com a realidade e, por fim, dá uma espiada no futuro das compras públicas. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o dinheiro em jogo. Como o exemplo dos shows deixou bem claro, a gente está falando de bilhões. Essa concentração toda de grana em poucas mãos já ligou o alerta de alguns gestores públicos que estão até desconfiando da formação de um cartel de empresas que dominam esse mercado. E é por isso que a gente precisa de regras claras. Para evitar justamente esse tipo de coisa, de favorecimento, a lei exige um processo bem rigoroso para todos os gastos públicos. Esse mecanismo tem um nome oficial, que é a peça-chave de todo o sistema: a licitação. Pensa na licitação como se fosse um manual de instruções oficial do governo para fazer compras. O grande objetivo dela é garantir isonomia, uma palavra chique para dizer igualdade de condições para todo mundo, sabe? E claro, buscar eficiência e o melhor uso do nosso dinheiro. Na teoria, é isso que deveria impedir que os contratos fossem distribuídos na base da amizade. Só que em 2021, o Brasil resolveu modernizar esse manual. Nasceu a nova Lei de Licitações, para substituir um sistema que, vamos combinar, era bem burocrático. As principais mudanças estão aí. Criaram um portal único para todo mundo ver, o PNCP, para centralizar as informações muito mais transparente. Também inventaram os modelos mais flexíveis de contratação e, importantíssimo, apertaram o cerco com penas mais duras para fraude. E essa aqui é a jornada que, por lei, todo grande contrato público tem que percorrer. Começa lá no planejamento, passa pela publicação das regras no edital, depois vem a competição aberta entre as empresas, o julgamento, até chegar na aprovação final. Cada uma dessas etapas foi pensada para ser uma camada de proteção, para garantir a transparência do processo todo. Mas é claro, uma coisa é a lei no papel, outra coisa é a vida real. Uma lei só mostra a que veio quando é testada em casos concretos. E no Brasil, quem dá a palavra final sobre como interpretar essas regras novas é o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ. As decisões deles acabam virando o guia para todo o país. E um dos primeiros pepinos que chegou lá na mesa dos ministros foi este aqui. Uma prefeitura pode contratar um advogado ou um escritório sem fazer licitação? Por anos e anos isso foi uma área super cinzenta que gerou um monte de processos contra prefeitos e criou uma baita insegurança. E o STJ bateu o martelo. A nova lei trouxe mais clareza. A interpretação agora é que sim pode contratar direto, mas tem um grande mas. O gestor precisa provar que aquele profissional tem uma especialização muito específica, um notório saber. Essa decisão, inclusive, já livrou prefeitos que, pela lei antiga, poderiam ter sido condenados. Outro ponto que dá o que falar é como os contratos são montados. Por exemplo, o governo pode fazer um pacotão e comprar todo o material escolar de um estado num contrato só, gigante. Para uma empresa pequena, isso é uma questão crítica. Pensa numa papelaria de bairro tentando competir com uma distribuidora nacional por um contrato desse. Fica difícil, né? A estrutura da licitação pode, na prática, excluir a concorrência. Sobre isso, o STJ entendeu que o gestor público tem o que eles chamam de discricionariedade. É uma margem de liberdade para decidir, sabe? A recomendação é sempre dividir os contratos, para ter mais gente competindo, mas não é uma regra de ferro. Se tiver uma boa justificativa técnica ou econômica, juntar tudo num lote único, tá valendo, é legal. Bom, já vimos a teoria.
a lei, como funciona o processo, o que diz o STJ, mas tudo isso nos leva a um ponto fundamental, a distância, às vezes gigantesca, que existe entre o que está escrito na lei e o que acontece de verdade, no dia a dia. A alma da lei, como a gente viu, é bem clara: usar a competição para fazer a melhor compra, com o melhor preço, a melhor qualidade, enfim, fazer o dinheiro público render mais para todo mundo. Mas aí, a gente se depara com a realidade, e com casos como este, um contrato de 283 milhões de reais para comprar livros, assinado pela Prefeitura de Teresina, lá no Piauí. E o detalhe, sem passar por nenhum processo de licitação. Esse contraste gritante entre o que a lei manda e uma prática como essa, que agora está sob investigação, só mostra porque a fiscalização é tão, mas tão importante. Uma lei, por mais moderna que seja, não faz milagre sozinha. E isso tudo nos joga direto para o futuro. Porque se a gente olhar para frente, o debate sobre compras públicas no Brasil está mudando de cara. A conversa não é mais só sobre conseguir o preço mais baixo e pronto. Existe um movimento bem forte para usar o poder de compra gigantesco do Estado, que movimenta mais ou menos 12,5% do PIB do Brasil, como uma ferramenta estratégica. Já tem projetos de lei discutindo criar uma margem de preferência, ou seja, permitir que o governo pague um pouquinho a mais por produtos e serviços feitos aqui, para dar uma força para a indústria nacional. E a modernização não para por aí, não. Já se fala em usar tecnologias super avançadas, como o tal do BIM, que é tipo uma maquete digital 3D para as obras públicas. E também em criar parcerias com universidades para gerar inovação. A ideia é transformar a compra pública num verdadeiro motor para o nosso avanço tecnológico e econômico. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que é fundamental para o futuro. Com tudo isso que a gente viu, qual deveria ser o objetivo número 1 do gasto público no Brasil, hein? A gente deve focar só em conseguir o menor preço, na eficiência máxima? Ou será que vale usar esse poder de compra como uma alavancada para desenvolver a nossa indústria, a nossa tecnologia? A resposta para essa pergunta vai definir o destino de bilhões e bilhões do nosso dinheiro.